A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller Ofertadim, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas Sal e Luz, muitíssimo bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e no decorrer dessa live os comentários estão abertos em todas as redes sociais para vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, se apresentarem deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, para estar abrindo portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, para estar abençoando você e toda a sua casa, estar interagindo conosco, recebendo a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais do Espírito Santo de verdade, para estar edificando a palavra do Senhor sobre o seu lar, a sua vida, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. No caso, está edificando você e o seu lar na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a firme rocha, fiel refúgio, socorro bem presente na tribulação. É muito importante a participação e interação de vocês para tirarem suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias que servem de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, ou sobre os nossos projetos, as inaugurações dos nossos templos físicos, pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então basta vocês entrarem em contato conosco. No particular, privado, depende da rede social em que você estiver nos acompanhando. É o mesmo arroba que aquele azinho com um círculo em volta, @Miller com 2 L's e E. Miller Ofertadim, em todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento. E todas aquelas pessoas que tiverem comprado os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, seja através do link no comentário fixado, na descrição da live, o link disposto aí na live, ou então o link na minha bio do meu canal, @Miller Ofertadim, ou então através de nossos vendedores, em que você pode se tornar um também, e sem ter custo nenhum de cadastramento, nem de estoque, nem de entrega, nem de logística. Você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, sem você ter custo nenhum, pois os livros são digitais. Você tanto compra em qualquer um lugar do mundo, como também vende para qualquer uma pessoa do mundo, para que você possa, antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, já possa estar desenvolvendo uma renda complementar financeira para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E todas aquelas pessoas que compram os meus 12 livros, ou aquelas que se tornam vendedoras e vendem 12 desses livros, têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, independente do seu grau de escolaridade, posses financeiros, recursos e condições financeiras, pois estamos sempre aqui trazendo as mais diversas fórmulas e maneiras possíveis para que vocês possam interagir, participar, cada um de acordo com a sua capacidade, com as suas condições ou com a sua vontade também, pois gostamos de trabalhar com vocês naquilo que vocês gostam, têm prazer, têm alegria em trabalhar, pois estamos passando sempre um tempo, um momento, uma peregrinação nessa vida. E o nosso futuro, o nosso objetivo, o nosso foco é sempre ajuntar tesouros nos céus, para que com o nosso Senhor esteja o nosso coração e dessa maneira vemos a passar todas essas aflições do mundo com um bom ânimo, com alegria, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E os outros abençoados nas outras redes sociais que estão chegando agora, que já estão conosco desde o início da live, se apresentem também, deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país,
caso você esteja fora desse nosso querido Brasil, e participem conosco no decorrer dessa live, pois aqui é um espaço aberto especialmente para isso, para que vocês participem, interajam, tirem suas dúvidas, se posicionem como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve e examina tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. Pois no decorrer dessa live, eu também estarei ministrando 4, dentre esses 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticarmos essas 4 atividades, como também trazermos o material e a oportunidade necessária para que vocês, assim como nós, não só não as pratiquem, mas também se posicionem repreendendo a cada uma delas, para que vocês possam se desenvolver independente da área e setor da sua vida. Pois como o Senhor Jesus afirmou, em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero afirmar para vocês nessas 4, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, são 4 situações. E o que se ocorre? Nessas 4 atividades, né, trabalham-se os 4 espíritos-chefe. Porque vocês hoje só ouviram falar e ouvem muito falar só de Satanás, o diabo. Calma aí. Tem outros que são tão fortes quanto Satanás. Quem são eles? O espírito do falso profeta é tão forte quanto Satanás. Qual é o outro mais tão forte quanto Satanás? O espírito da besta é tão forte quanto Satanás. Qual é o outro espírito forte também? É o espírito do anticristo, também é tão forte quanto Satanás. E o espírito do dragão também, e são fortes. São esses. Isso está onde? Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 14. Os frutos deles, eles fazem sinais e prodígios. Aonde está escrito isso lá, também está escrito, no mesmo lugar que eu estou te falando. Então, quer dizer, aí aonde é que realmente eles operam dentro da igreja? Você vê só, nós oferecemos 200 milhões de reais para qualquer uma igreja, deixar a gente examinar ela e não encontrar os frutos deles. Então, quais são os frutos do anticristo? Preste bem atenção. Ele não dá oportunidade a ninguém, ele só deixa falar aquele que verdadeiramente está do lado dele, é a bandeira dele. Ele não deixa ninguém interagir com ele, ele não interage com ninguém, ele simplesmente quer impor o que ele acha que é certo. Ele é assim, ele é dessa forma. Ele não é flexível, ele não interage. Ele manipula a palavra do Senhor Deus para poder os seus fins próprios. Calma aí que não é assim não, certo? Então quer dizer, é totalmente diferente. Ele não manipula nada, ele primeiro quer impor um sistema, e nesse sistema, depois que ele impor, aí ele coloca a palavra de Deus como verdade para poder continuar com o sistema. Uma delas, quer dizer, quem prega é só aquele que ele escolher. Não é qualquer um que queira pregar, não. Ele não permite. Ele não permite também que a pessoa de outra denominação, também venha pregar, também ele não permite isso. Então é um sistema que, gente, já vem desde a época do Senhor Jesus. E aí, quer dizer, o espírito do anticristo já está desde a época do apóstolo, não é agora dos apóstolos, não é agora que vai vir, não, ou não. Você pega lá, 1 João capítulo 4, ele está lá. Você pega lá, 2 de João também, tá lá, ele está lá. Então, quer dizer, você vai ver que ele já está lá, está bem antes, né, lá que o Senhor Jesus já fosse, já estava por ali. Quando o Senhor Jesus foi embora, partiu, ele, estabeleceu, só que os apóstolos expeliu ele. Então você aqui agora participa perguntando, isso que a minha igreja está fazendo é certo? Eu vou falar para você assim, o livro tal diz que não é certo, então você vem interagir, por quê? É necessário, porque senão você também, palavra do próprio Senhor Jesus, você também vai ser condenado, não adianta. Aonde está isso, Mar? Está lá em Mateus 23, versículo 15. Se você ler também em Mateus capítulo 15, você vai ver que seu dízimo, a sua oferta, tudo que você vai estar entregando, tudo vai ser em vão. Onde está isso? Está lá em Mateus 15, de 7 a 9. Então você olha que é o próprio Deus que vai julgar, que está falando que é errado. Lá em Mateus 15 mesmo, ele fala assim, toda aquela conduta que tiver, que não for, que está escrito na Bíblia Sagrada, ele falou que ele vai arrancar. Ele falou que vai tirar, ele falou que não vai continuar. Já em Mateus 23, ele diz,
Preste atenção, a liderança, eles não entram no céu e não permitem que os outros também entrem. Então você calma aí, gente. Você está numa situação que você tem que examinar João capítulo 4, de 21 a 26. O Senhor Jesus falou assim, ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar, esse tal o Pai procuram. Agora, tem uma palavra ali revelada ali que eu não estou revelando agora, mas é só para vocês poderem olhar e ler. Está lá, João capítulo 4, de 21 a 26. Tem uma palavra ali que quando vocês lê ela, vocês vão assim, opa, isso aqui eu nunca vi, isso aqui eu nunca reparei. Preste bem atenção, ela está ali, eu não quero falar no ar para todo mundo, porque eu tenho milhões nesse negócio. Mas eu estou revelando. Então, quer dizer, enquanto vocês não estão examinando, a liderança já foi lá examinar, todo mundo já examinou, ninguém botou nem as caras. Nenhum líder botou a cara e falou assim, eu sou líder, ninguém botou a cara. Porque primeiro que eles foram nos examinar, perguntou a inteligência artificial nos examinou de tudo quanto foi forma, viu que nós estamos 1000% certo. Eu cheguei aqui e falei, ó, há quase 3 anos atrás, ó, a Bíblia é números, tá? Porque autenticidade, não adianta, não tem como você olhar para o 3 e falar que é 5. Autenticidade. Então, ó, há quase 3 anos atrás eu afirmei isso na internet. Mais uma vez foram perguntar à inteligência artificial, a inteligência artificial falou assim, ó, a Bíblia é autêntica, não tem contradição, porque a Bíblia é números. Pronto! Então fui eu que revelei para a inteligência artificial e a inteligência artificial foi examinar e viu que eu estava certo. Eles não conseguiriam me examinar de forma nenhuma, ficava aquela discussão. Então agora todo mundo correu e eu estou aqui mesmo assim para poder juntar com todos. Sei dos erros de todos, mas eu tenho que me juntar com todos, que é a palavra do próprio Senhor Jesus, eu sou submisso a ela. Onde está isso? Mateus capítulo 13. Ele disse, mesmo se todos eles fossem do Satanás, eu teria que se juntar com eles para poder ser luz no meio deles. É isso que eu quero que vocês entendam. E estou falando para vocês assim, ó, não fica tentando caminhada com o Senhor Jesus com uma denominação só, que você está numa furada. Por quê? Nenhuma denominação tem direito de andar com só a bandeira dela. Todas elas têm que andar no mínimo 3 bandeiras. Isso o quê? A Universal tem que estar junto com a Assembleia, ou com a Igreja da Graça, ou com a Deus e Amor. Assim, não podem. Palavra do próprio Senhor. Nenhuma denominação pode andar com a sua bandeira sozinha. Ela tem que andar no mínimo com 3, tá bom? Então vocês vão averiguar, nós somos aqui para poder, ó, esse aqui espaço foi aqui para vocês poderem entrar lá. Nós somos 12 igrejas que estamos dentro da internet, estão aí. Quais são os horários de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, tá bom? Você vê aí, estamos aí agora criando tempos físicos. Tempos físicos, todos os obreiros conosco recebem salário. Você quer trabalhar conosco? Entra em contato no privado. Quero trabalhar em qualquer lugar do Brasil que você tiver, você vai trabalhar conosco, tá bom? Justamente, para mais uma glória sem Deus. E aqueles que querem interagir conosco, participar da live, deixe seu primeiro nome, sua cidade e seu estado. E só como um testemunho para as pessoas que estão aqui, esse Gustavo Gomes não tem caráter, não aceita um desafio, já foi respondido na live da madrugada e como não tem caráter, continua com o mesmo assunto, nos acusando de ser lobo e devoradores. Então eu vou simplesmente silenciar ele e aqueles que querem participar e interagir, não, porque ele está spawnando... Não, peraí, deixa eu falar com ele. Eu só vou silenciar, porque ele está spawnando no comentário e isso atrapalha a live. Exatamente, então ele vai me ouvir, ó. Você tenha caráter que se eu sou um homem de Deus, se eu tenho orado todos os dias, se eu tenho subido ao monte toda semana, se eu tenho mais de 30 vezes lido a Bíblia Sagrada, ó, se você não mudar essa sua conduta, você vai ter um câncer de uma forma que, ó, não vai ter cura. Tá ouvindo? Então você preste bem atenção no que eu estou falando aí, tá bom? Seu Gustavo, tô falando contigo. Qual é o nome dele? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, tô falando contigo, tá bom? Então... para com essa cachorrada, tá bom? Seja homem. Seja homem. Que é uma das coisas que a Bíblia diz assim, ó. Seja homem, tá bom? Muitíssimo bem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois as Escrituras Sagradas afirmam que nenhuma... Isso, deixando bem claro, isso não foi uma maldição. Isso foi a afirmação das Escrituras Sagradas. Porque uma maldição sem causa ela não vem. Agora, a consequência das suas ações é que vai decidir o resultado do qual você vai conseguir. Mateus 16, de 24 a 27. Palavra do próprio Senhor Jesus. Eu vou recompensar a cada um de vós segundo as vossas obras. Então é sempre necessário te examinar, que sempre tem oportunidade. O Senhor sempre envia a primeira repreensão, traz o alerta, usa os seus amigos para poder falar a verdade, aquilo que está escrito, para a pessoa mudar de caráter. Mas se ela insiste em ser mau caráter, se ela insiste no erro, se ela insiste em se jogar no buraco, não vai ser o Senhor Jesus nem a palavra dele quem vai salvá-lo. Pois é necessário que ele queira ser salvo. E não apenas querer, mas se posicionar com a atitude e o caráter de quem realmente está caminhando para a salvação. Porque não adianta palavras vazias. Não deve nem ser ele, porque tem 4 minutos que ele fez o canal.
Viu? Tá vendo? Pra ver como é que a pessoa realmente não tem caráter. Ela só cria um canal pra poder vir e perseguir as pessoas. E aí que a gente vê aquilo que parece brincadeira, que parece não ter nada a ver, que parece ser só uma coisa. Tá exatamente, é o espírito do anticristo. É aquilo que é sutil, mas ele tá sempre ali, perseguindo aquilo que realmente é da parte do Senhor Deus. Porque se não incomodasse ele, porque se não perseguisse esse, porque se não expelisse, em vez de só expulsar ele, ele não estaria nem aí. Ele estaria ainda muito pelo contrário, já acomodado, criando raízes como está na maioria das outras igrejas. Então é necessário que vocês examinem as escrituras sagradas, examinem as nossas mais de 100 denúncias. Gente, a gente está há quase 3 anos na internet todinha. Eu fico olhando o tempo todo para todo lado, porque eu estou nas 7 principais redes sociais da internet. A gente alcançou mais de 40 países. E a gente está oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo, que estamos errados, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Vê se eles fazem o mesmo desafio, se eles se posicionam da mesma maneira, se eles têm esse mesmo caráter, se eles aceitam os nossos desafios. São coisas básicas, que é A mais A. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, examinar a palavra do Senhor Deus e as Escrituras Sagradas, porque ela é número, ela é exatidão, tem um tempo determinado para todas as coisas. E aqueles que têm caráter verdadeiramente se posicionam. Atos capítulo 5, versículo 29, nos importa obedecer a Deus antes que os homens. Então vamos examinar com muita atenção Mateus 23, versículo 13. O líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Mateus 23, versículo 15. O prosélito, que é o seguidor da religião, do líder religioso, ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou. Palavra do próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, a todo aquele que nele crê, concedeu um jugo e um fardo que não pode ficar parado. Exigiu da pessoa o caráter, o renunciar-se a si mesmo e se posicionar para guardar e praticar a palavra dele e o evangelho dele. Nós temos aqui a nossa denúncia sobre as 10 afirmações que trazem justamente sobre isso, para que vocês vejam que hoje em dia mais de 90% das igrejas, principalmente no que se refere ao Brasil, não está só com um espírito do anticristo, não, está com o espírito do anticristo, do falso do profeta, da besta, do dragão, que é o próprio Satanás. Basta você examinar as obras e os frutos. Não adianta ficar falando, mas a palavra de Deus está sendo pregada, né? De que importa? O que não importa é a intenção. Agora o conteúdo importa e muito. Agora olha bem, você pega lá Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. É o mesmo Deus que vai julgar a todos. É o mesmo Deus que está falando lá. Encontrei uma obra sua imperfeita. Uma obra imperfeita. E aí ele falou, conserte-se, senão vai ser todo mundo eliminado. E a palavra do Senhor Jesus ali também no capítulo 3 de Apocalipse é muito forte, que ele falou, confirma os que estão para perecer, que eu não posso usar a palavra exata ali que ele usou, por causa que tem rede social que reclama. Confirma os que estão para perecer. Uma reta final, deixando claro, confirma quem vai se posicionar, mudar de caráter agora e fazer tudo perfeito para alcançar a salvação, ou aqueles que vão continuar nesse lenga-lenga e ser eliminado. Porque depois não adianta, mas Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Qual foi a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, malditos, porque praticaste a iniquidade. Mateus 25, versículo 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. A iniquidade, não pagar o salário do obreiro, a iniquidade não dá oportunidade a todos, independente se é ou não é da sua denominação. Isto é iniquidade. A iniquidade, as pessoas não ter acesso ao comer, o beber, o calçar, o vestir, o dormir. Isso é iniquidade. Um templo não pode estar aberto se não tiver essas 4 coisas lá dentro. O comer, o beber, o vestir, o calçar e o dormir. Gente, também, se o templo está aberto, ele tem que dar oportunidade a todos que querem pregar. Não interessa se um morador de rua, mendigo, estiver lá, fala assim, eu quero pregar aí. A única coisa que ele pode fazer para o mendigo, dar um banho nele, arrumar ele e colocar ele lá dentro. Só isso que eles têm que fazer. Que é a obrigação dele de fazer. É obrigação, gente. Porque quando o rei chamou todo mundo para se sentar à mesa, Lucas capítulo 14, quando o rei bateu o olho em um que ainda estava sujo, que não estava com o caráter necessário para estar sentado àquela mesa, ele não perguntou para a pessoa ali como é que ele entrou. Ele perguntou, quem te colocou aqui dentro? Ele não perguntou qual porta que ele entrou, ele perguntou quem foi que permitiu que ele chegasse daquela maneira naquela mesa. Porque todos os outros haviam sido mudados as suas vestes. Não porque eles se prepararam antes de chegar, mas quando eles chegaram, os servos que estavam lá com esse objetivo foram lá e limpar, ajudar as pessoas a colocarem as vestes necessárias para se assentar à mesa do rei.
então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. A gente faz live também de madrugada, abençoada. Aqui é outro canal. Aqui é o meu canal, @milhaofertadim, que é para dar a oportunidade de vocês interagir, participar, tirar suas dúvidas. De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos. Eu também ministro em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, que é de segunda a sexta, meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, que lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E tem 20 minutos ainda para você poder tirar suas dúvidas. Mas aqui é toda live para vocês interagirem, participarem conosco em um só espírito para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Ah tá, mais um mau caráter. Então compartilhem, convidem as vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, receberem a sua palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu coração. Salmo 109, segura aí, tá bom? Vai lá ler o Salmo 120, 109, que é para tu. O Vander, que eu acho que nem é esse o nome dele, porque eu conheço essa palavrinha que ele usou e ele estava na outra rede social com outro nome, mais um mau caráter, e fica mudando de identidade. Então, Salmo 109. E aqui o Silvânia veio perguntado, mas qual é a certa? É o momento de você examinar através das obras e dos frutos. Vou apresentar aqui para vocês as nossas denúncias, porque a gente não só faz os desafios, como a gente aceita o desafio também. As escrituras sagradas afirmam que o líder não pode ter defeito. A igreja não pode ter defeito. E a gente afirma, nós não temos defeito. Agora basta o quê? Vocês nos examinarem à luz das escrituras sagradas. Assim como também devem examinar a todas as outras congregações. Então prestem atenção nessa denúncia. Nós estamos afirmando aí também que nós somos muito mais eficientes, mas muito mais eficientes do que qualquer um tempo físico. E aí tá, 200 milhões de reais. Aí nós não estamos falando que os outros não é necessário. Prestem bem atenção. Nós estamos falando que são muito mais eficientes, assim como Paulo também falou lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele falou que que de todos os apóstolos ele era muito mais eficiente. Então pronto, ele não falou que os outros apóstolos não eram necessários. Muito pelo contrário, lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, quando os discípulos dele não queriam mais se juntar com os outros apóstolos, ele falou, vem cá, foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Apolo? Então vamos examinar com muita atenção. Então eu falei isso, então eu estou falando assim, nós estamos afirmando, nós somos mais eficientes. Por quê? Nós somos da linhagem desse ministério das cartas dos apóstolos. E a carta dos apóstolos aqui ia levar a doutrina, que ia levar o quê? A forma de andar corretamente, a forma espiritual de se viver, correto, como estava escrito. Então, as cartas demoravam 90 dias a 120 dias para poder chegar uma carta. Hoje eu falo aqui dentro de 1 minuto, e dentro de 1 minuto, os 4 cantos do mundo, tem informação. Então você já vê a nossa eficiência maior ainda. E outra coisa também, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, nós ministramos só a palavra de Deus, literalmente como está escrito. Gente, pregação da palavra de Deus é uma coisa, evangelismo é outra. Ministração da palavra de Deus é outra. E quem ministra a palavra de Deus, lá está escrito lá em Hebreus capítulo 1, que ele tem um exército de anjos celestiais para poder estar do lado dele, para poder o quê? Dar eficácia na palavra que sai da boca dele. Então hoje, tudo isso eu tenho. Então nisso eu falei assim, então essa que se faz essa diferença, nós ser mais eficiente ainda. E estão buscando mais eficiência ainda agora. Nós vamos contratar obreiros em todos os municípios do Brasil, para quê? Qualquer um município fala assim, eu estou precisando de uma ajuda, a gente vai mandar o obreiro mais próximo de lá. Vou fazer que nem carro de aplicativo, poxa. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o Hélio Batista, de Baixo Guandu, Espírito Santo, seja imensamente bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco nessa live, como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E abençoado, a gente não usa esse meio de comunicação com vocês, que é para evitar de pessoas mal intencionadas entrarem em contato com vocês se passando por nós. Nós só falamos, nos comunicamos com vocês por meio das nossas redes sociais oficiais. Aqui o @milhaofertadim, todas elas, tem as Sem Ovelhas, Igrejas Benditas, os oficiais. A gente não usa nenhum paralelo para poder se comunicar com vocês. Tanto é também que nós usamos aqui esse QR Code nas vestes, QR Code ali em cima, que é para servir também de símbolo, de código, para as pessoas que nos acompanham não serem manipuladas por ninguém mal intencionado utilizando a nossa imagem. Então podem entrar em contato conosco no privado dessas redes sociais que estão nos assistindo agora, no @milhaofertadim, com 2 L's e E, @milhaofertadim, onde você vai poder entrar em contato conosco com segurança para mais honra e glória ao Senhor Deus. Nós estamos aqui para poder ajuntar as igrejas, porque nenhuma igreja pode andar sozinha. Ajuntar. Nós não estamos aqui para perseguir comportamento das pessoas. Eu não quero saber o que as pessoas estão fazendo, o que ela come, o que ela bebe, o que ela faz. Não me interessa isso.
Agora, a liderança é outra coisa, tá bom? Ó, a liderança, ela não tem imunidade. A liderança não tem, mas as pessoas têm. Mas, quer dizer, hoje as igrejas estão perseguindo os comportamentos das pessoas. O que a pessoa come, o que a pessoa bebe, o trabalho que a pessoa faz, como a pessoa namora. Isso é um problema deles. Nós estamos aqui para ver o comportamento daqueles que dizem que é o altar do Senhor. É daquele ali, aquela classe de obreiro, presbítero, diácono, diaconisa, missionário. É esses aí que a gente tem que olhar. Que a Bíblia diz para a gente poder examinar esses. Não examinar as pessoas que estão seguindo, que estão entrando nessas igrejas. Não é isso não. Certo? Nós temos que poder ajudar todas essas pessoas. E juntar todas as igrejas, tá bom? Você vai ter contato conosco aí. Ó, Paulo, os discípulos dele, mais de 90% dos discípulos, ele nunca viu o rosto dele, nem a voz dele. Vocês pelo menos estão ouvindo a minha voz aí, ó. E vendo o rosto da filha dele. Glória ao nosso Senhor Jesus. Positivo. Abençoados, agora estarei apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 10 afirmações. Então prestem muita atenção e examinem cada um versículo para conferir nas Escrituras Sagradas. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão.
Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais com @MillerOfertadim, onde você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para examinar com muita atenção cada uma dessas 10 afirmações. Pois qualquer um templo físico, igreja ou congregação que houver a presença de uma só delas, ou a omissão em repreendê-las, todo aquele que interage lá, que participa, que diz que é dele ou que ela é sua, e não se posiciona repreendendo, tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Para que vocês vejam que tudo que nós falamos e trazemos é como está escrito nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor Deus. E o abençoado Hélio Live lhe comentado: irmã, acontece cada coisa comigo, eu não conto para ninguém. Pode contar para vocês? Tô conseguindo ver quem é do mal só de olhar nos olhos. Sei quem está pregando na carne e quem está no espírito. Bom, abençoado, só você com a paz e graça de Jesus. Parabéns aí, seja bem-vindo. Isto é um dom que Deus te deu. Isso é um dom que você tem. E qual cidade que ele está? Ele é de Espírito Santo. Não, peraí, cadê? Não, é Baixo Gandu, Espírito Santo. Espírito Santo. Não deixe você de entrar no privado lá conosco e falar para assim, ó, eu quero trabalhar com vocês aqui. Não deixe. Só o fato de você vir até nós, eu já sei que você, o máximo que você pode estar na carne, o máximo está na carne. Eu sei que você não tem nenhum espírito do mal. Porque aquele que tem o espírito do mal não deixa ele vir até mim. Não deixa. Só o fato de você estar vindo, se posicionando, então já sei que você, pelo menos, você pode estar até na carne. Mas, o espírito do mal não está em você. Então isso é muito importante. Então eu quero pessoas assim para poder trabalhar, para poder ser líder conosco. Então não deixe de entrar em contato conosco. Você tem mais de 18 anos, é importante você ter mais de 18 anos. Se você tiver menos de 18 anos, fica difícil. Você vai ter que colocar o teu pai e tua mãe para poder interagir conosco. Para poder... Mas ele tem. Hã? Ele tem mais. Então pronto. Então é isso aí. Então não deixe não de entrar no privado e entrar em contato conosco. Isso é um dom que Deus te deu. Parabéns aí, só para você dizer, o meu dom ali no começo, eu só em olhar para a pessoa por detrás, eu já via. Então eu entrava nas 5 demonstrações que eu ia todo dia, eu chegava lá com a minha esposa e falava assim, tem problema ali, naquele, daqui a pouco começava todo mundo a pipocar, pular. Entendeu? Então nesse negócio, só em olhar, você, não adianta, e pronto. Então eu também tenho esse dom. Então só o fato de você falar assim, que você também tem esse dom. Você precisa o quê? Se aprofundar mais, ler a Bíblia Sagrada de Mateus. Ele tem 34 anos. Isso aí, beleza. Já passou do 33, que é o importante é o 33, porque é a partir do 33 que pode. Então não deixe de entrar em contato, não. Seja um discípulo lá, você é discípulo, seja discípulo lá certinho. Entra lá no privado que vai ser a melhor coisa que você vai fazer em toda a sua vida aí, espiritualmente. Cola conosco e é bem-vindo, tá bom? Já tenho você como um discípulo, tá bom? Só nisso aí, isso aí é muito bom mesmo. É só em olhar, isso aí. A mesma coisa eu também, só em olhar e ouvir. Só em olhar e ouvir o peão, já fala assim, já mando, entendeu? Então tá bom aí, parabéns aí, glória a Deus. E mais gente aí, todos vocês entrem em contatos, porque vocês entrando em contato é bom para vocês, que vocês estão dando legalidade para o Espírito Santo de verdade operar em vocês, a palavra do Senhor operar em vocês, também o exército de anjos celestiais do Senhor que é conosco nesse ministério operar em vocês. Vocês abrem portais, vocês abrem portas, você abre janela para que o mal saia de dentro da tua casa, para que o mal não chegue na tua casa. Então,
Está aí dentro do seu carro, do seu automóvel, seja no teu trabalho, no teu emprego, seja na tua empresa, tá bom? Não deixe de entrar em contato interagindo, porque onde está a palavra de Deus, você tem que interagir para você poder o quê? Trazer a existência do Espírito Santo de verdade, a presença do Senhor Deus, o exército de anjos dele, aonde você está. Por isso que faz de nós mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Muitíssimo bem. Tá Glórias bom? ao nosso Senhor Deus. Ele comentou, sei a ficha completa de uma pessoa só de olhar para ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. E Severino Jorge de Pernambuco também seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, que possa ver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e sua casa, por estar interagindo conosco, como a Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Então se apresentem também, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e interajam conosco nessa live. Isso está lá em Isaías 54, versículo 4 e 17. Nós não somos enganados nem confundidos. Se a gente olhar, se a gente ouvir, opa, não adianta, o inimigo sabe disso. E também está lá em Salmo também 27 também, tá bom? No último versículo, 6 lá, tomam lá também, tá bom? Muitíssimo bem, glórias ao nosso O Senhor inimigo Jesus. sabe que não pode nos enganar, de forma nenhuma. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado ao 380, que corresponde a 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6 é o primeiro livro a ser ministrado. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, eu estarei sorteando 4 números para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração, para estar aumentando a sua fé, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele perguntou, como faço para ser batizado no Espírito Santo? Exatamente, é muito simples. Você pega a Bíblia de Mateus a Apocalipse, lê a Bíblia de Mateus a Apocalipse, aí depois que você lê a Bíblia de Mateus a Apocalipse, você vai lá em João capítulo 15, versículo 7, aonde você vai pegar, invocar o nome dele, invocar o Espírito Santo de verdade, entendeu? Que ali ele vai vir sobre você, tá bom? Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Coríntios capítulo 6, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 em diante. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Glórias ao nosso Deus. Aqui, antes de continuar nesse capítulo 6 do livro de 2 Coríntios, trouxe justamente aquilo que a gente mencionou, o tempo determinado e a importância que há em a gente se posicionar com caráter sem defeitos, perfeitos para mais honra e glória de Deus. Perfeito, sem nenhum escândalo, escândalo, tá aí, ó. Pois aqui também no versículo 2 diz que, ó, eu te ouvi no tempo da oportunidade, no tempo da oportunidade, ou seja, o tempo em que os ouvidos deles estavam prontos para ouvir, porque você tinha a oportunidade de se posicionar. E dependendo da forma como você se posicionasse, seria realmente a forma que o Senhor iria ouvir e atender, ouvir e não ouvir. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção, como as Escrituras Sagradas afirmam. Pois aqui verdadeiramente trouxe, ó, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Trazendo claro que isso aqui é para a liderança. A importância que há da liderança não ter defeito. Não tem defeito, vê assim, nenhuma forma de escândalo. O que é uma forma de escândalo? Fugir de um desafio, isso é um escândalo, tá bom? Um falar que você está mentindo e você não é lá, ó, peraí. Não é lá, peraí, eu estou mentindo, não posso mentir porque o nosso Deus não tem parte nenhuma com mentira. Outra coisa que eu estou afirmando, eles não sabem fazer um culto em espírito e em verdade, eles não sabem. E quer dizer, todas as vezes que fala assim, ó, fiz um culto, falou assim, ó, tá falando uma mentira. É a mesma coisa do crente que não leu a Bíblia toda, fala que conhece a palavra. Isso é uma mentira também. Quer dizer, eles têm que falar entre si, mas o Espírito do Anticristo não espalha isso. Aí o irmão fica assim, eu conheço a palavra. Você já leu a Bíblia toda? Não. Tu não conhece, poxa. Você conhece parte da palavra, você não conhece a palavra. Por quê?
O Senhor Jesus afirmou lá em João capítulo 15, versículo 7, que se a palavra dele toda estiver dentro de você, e você estiver com ele, tudo que você pedir, ele falou que vai te conceder, rapaz. É tudo, não falou algumas coisas. Essa é a diferença. Quer dizer, mas o Espírito Santo de Cristo esconde isso das pessoas. Senão as pessoas vão ler, vão ver e vão buscar, poxa. E aí vê novamente ali os espíritos trabalhando e pedindo abençoado de interesse, que ele comentou: eu abro a igreja e varro à frente dela. Vocês acreditam que eles trancaram a vassoura para mim não varrer mais a igreja? Leva a sua. Exatamente, exatamente. Você vê assim, a perseguição começa. A perseguição começa porque eles estão expelindo você, entendeu? É para quem sabe que não tem como falar para você assim, ó, vai embora, que não quero. Aí que eles vão ter que apresentar um porquê e não tem. E faz com que você venha sentir mal. A sua natureza natural vai sentir mal. E aí com isso, o seu espírito e a sua alma vai sair. Se você realmente ceder a eles, mas o que importa é a gente perseverar. E aqui continuando. Cola conosco, não deixe de entrar no privado não e falar assim, ó, tamo fechado junto, tá bom? Amém. Glória a nosso Deus. E esse aqui é o abençoado que apareceu lá na live da madrugada, comentando sobre o sonho, sobre o trator e aquelas coisas. Opa! Esse aí é o próximo. Já apareceu lá no privado para poder. Já entrou. Já? Tá junto? Então tá bom aí, ó. Pode ter certeza que a questão de mês a gente vai estar chegando aí. Muitíssimo amém. Vai estar chegando aí. E aqui continuando no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 em diante. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, que quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que viveremos. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que palavra forte realmente aqui do apóstolo Paulo. Fala onde está para as pessoas poderem ouvir. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10, que eu acabei de ler aqui aí, para todos vocês. Para mais uma glória seja Jesus. Você vê que não tem como, porque lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse, se nós não repreendermos o mal, não partir para dentro do mal, do erro, a gente é covarde, não tem paz com ele, não vai receber o reino eterno. Mateus capítulo 5, vocês vão lá ver Mateus capítulo 5 de 17 em diante. E aqui o apóstolo Paulo abrangiu muito bem ali o posicionamento necessário. Ele falou, ó, na palavra da verdade, não é em qualquer palavra, é a palavra da parte do Senhor Deus que é a verdade. E aí ele traz aqui nas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas, demonstrando que há um momento de atacar e há um momento de defender, há um momento necessário para todas as coisas. E aqui ele, no versículo 8, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele não falou que é para você ser enganador. Ele afirmou que mesmo que achem você sendo enganador, o que importa é você ser verdadeiro, o que importa, ser autêntico. O que você está apresentando é verdadeiro. Isso aí. Exatamente. Então, é assim. Não importa aquilo que o apóstolo Paulo falou, que sempre tiram de contexto. Ah, mas de que se é por ganância, se é por boa vontade, se é por ganância ou se é por boa vontade, de que importa desde que Deus esteja sendo pregado, que o evangelho esteja sendo anunciado. Reparem com muita atenção. O que ele questionou foi a intenção da pessoa que está passando, não o conteúdo. Porque o conteúdo tem que ser autêntico. Porque ele afirmou, se ele mesmo apresentasse qualquer outro evangelho que não fosse aquele que foi apresentado desde o princípio, que fosse anátema. Não só ele, como qualquer outro que viesse apresentar uma nova doutrina, um novo evangelho, um novo mandamento que não tem base com a palavra do Senhor Deus. E não está como está escrito. E não está como está escrito, exatamente. E aí eu vou apresentar agora a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e ajam como a igreja nova. Divulga essas obras para outros municípios, para outros estados. Seja um missionário, divulgando para a sua rua de trás, para dentro da sua rua. Que você é missionário quando a palavra quando você sai de dentro da tua casa, ou de dentro da tua casa, você envia a sua palavra para o outro. Você passa a ser um missionário.
Esse é outro motivo também que faz das nossas igrejas virtuais mais eficientes, que você pode ser um missionário dentro da sua própria casa. Olha só nós temos isso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, ele quer fazer uma pergunta, basta você se apresentar para ser respondido. Deixe seu primeiro Isso aí, nome, a sua cidade, seu estado aí nos comentários. Não deixe de fazer não, hein? Não traz risco nenhum para sua segurança, mas é importante para você interagir aqui conosco e participar na live. Não é para mandar no privado não, abençoado. É para colocar aí nos comentários para todo mundo poder ver realmente. Só o você primeiro nome só, hein? Só o primeiro nome, a cidade, que é o município, e o seu estado. Não é o seu endereço, a rua, não é nada disso não, tá bom? E enquanto eu vou apresentando aqui a vocês, a mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @NileOfertadim. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Abençoado quer nos fazer uma visita? Faça melhor ainda. Faça nós fazermos uma visita a você. Peça um de nossos templos físicos na sua região, pois estamos inaugurando em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de trabalhos e empregos, todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo sempre como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Porque nas redes não pode fazer nenhum... Não é para falar nessa Tá palavra. bom, então, nas redes não pode divulgar nada, tá bom, abençoado? Não podemos divulgar nada nas redes. Então, tá aí, a única coisa que eu falo pra você, vai no privado lá e peça um tempo que nós certamente vamos abrir aí. Glória ao Senhor Jesus.
E o Antônio de Dom Eliseu Pará, seja muitíssimo bem-vindo, capaz de graça e alegria nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz nosso Senhor Jesus. Ele perguntou: como aprender mais a palavra sagrada? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Bom. João capítulos 14, 15 e 16. Isso aí, viu? João capítulo 14, 15 e 16, porque lá está escrito que o Espírito Santo de verdade, ele vai te ensinar todas as coisas, todas as coisas. Agora, primeiro é necessário que você esteja guardando os mandamentos do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e o Evangelho do Senhor Jesus. É isso aí. E aí, eu vou dizer um negócio facílimo. Cola conosco, esteja conosco, junto conosco em espírito, não precisa estar de corpo presente, não. Que seja meu discípulo, que nem Paulo tinha discípulo. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem. Seja meu discípulo em qualquer lugar do Brasil, seja meu discípulo. Não precisa ver meu rosto, nem ouvir minha voz, nem nada. É só, você pode chegar em qualquer lugar que tiver algum ritual, alguma coisa. Se você chegar lá e falar, primeiro, fecha lá no privado conosco. Exatamente. Depois você chega em qualquer lugar. Ó, quando tu chegar, você é discípulo do Marcos. Assim como aqui no 2 Coríntios 6, versículo 9, ó, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Que o que importa não são as multidões saberem quem você é, mas as legiões de espíritos imundos que controlam essas multidões reconhecerem a autoridade que você tem, que o líder que você realmente está ali sendo discipulado possui. Que nem Paulo, ó, sai em nome de Jesus que Paulo prega, ué. Aí o demônio, ó, Jesus eu conheço, Paulo também. Mas vocês, quem são? E a abençoada ali que tá com uma falsa aparência de santidade, trazendo um versículo da Bíblia Sagrada, começou, quando tava ali falando que tu era sacerdote, ela trouxe, nós somos agora sacerdócio santo. Aí tu tá falando de discípulo, ela falou, sejam discípulos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus afirmou para fazer discípulos. Então pronto, abençoada, só, preste atenção só. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, o Senhor Jesus, ele construiu sobre toda a terra e todas as nações reis e sacerdotes. Tu quem tu és? Que eu não sei, certo? Porque ou você é um sacerdote ou você tem um sacerdote. Exatamente. Sem ele não existe. Se você olhar lá que os apóstolos, todos os dias eles iam aos templos se consultar com os sacerdotes. Todos os dias eles iam aos templos, tá bom? Tinham inclusive sacerdotes e que outros que eram profetas deixaram de ser, mas continuavam ali com a autoridade, interagindo com os apóstolos do Senhor Jesus. Então você olha lá, aí onde é que você vai ver isso? Ó, Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Vai lá ler que você vai ver que... E entre eles não tinham falta de necessidade de coisa alguma, porque verdadeiramente eles compartilhavam tudo que tinham. Exatamente. Certo? E todos têm oportunidade. Se você está numa igreja assim, que todos têm oportunidade, aí vão ser discípulos. Mas se você todos não têm oportunidade, não queira você, porque você está fechado com aquele que está dizendo que é o líder de vocês, que a mão do Senhor vai aliviar. Não vai aliviar não, tá bom? Exatamente. Só para você ter uma Hebreus capítulo 10, vai dar uma olhada lá para você ver que a mão dele não vai te aliviar, tá bom? Exatamente. E o Antônio havia comentado, sempre que eu posso, eu acompanho, é um prazer. Lembre-se que quando puder, as lives ficam salvas em outras redes sociais, no @milhaofertadim, para você nunca perder nenhum detalhe. E para aprender mais, que o apóstolo aí comentou, que é importante você guardar e obedecer os preceitos do Senhor Jesus, para receber a ajuda do Espírito Santo de verdade. E eu instruo vocês passo a passo nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social aí você encontra o link na bio. Basta você abrir o meu perfil, que vai ter ali um linkzinho ali, clica nele, vai aparecer nessa rede social vai aparecer uma mensagem para confirmar. Você clica em confirmar que você vai ser direcionado para adquirir a coleção completa dos meus 12 livros. E lembrando que seja você comprando esses 12 livros ou você vendendo esses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, você também terá a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, para trabalhar, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Nessa rede social que você encontra o link aí no comentário fixado, na descrição da live, essas duas aqui já estão aí o link na live, ou então você pode ir na bio também, caso esteja assistindo a gravação, para mais uma glória seja Jesus. Se você não pode comprar 12 livros agora, você pode vender 12 livros, sem gastar R$1, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ganhando 30% de cada um. Ganhando 30% E aí, quer dizer, você que vendeu 12, você
já tem essa cobertura nossa para ser unido, e aquele que comprou os 12 seu também. Então, aonde Deus está, a palavra dele está, tudo prospera, todo mundo ganha. Não tem aquele negócio que é só aquela panelinha só que ganha, não. Conosco todo mundo ganha. Tanto é que nós estamos falando assim, ó, a cada município que a gente entrar, então, estamos oferecendo de 2% a 100% de ajuda financeira para aqueles que verdadeiramente nos receberem. É como o Senhor Jesus enviou a igreja dele, ó. Lá em Mateus capítulo 10, o Senhor enviou a igreja dele e falou assim, ó, vai, ó, e mandou entrar em todas as casas e abençoar todas as casas. E a casa que não te receber, você vira as costas, pronto. Exatamente. E o Hélio havia perguntado, você acredita que eu só falo uma vez e quem é do mundo me respeita? Tipo um policial, você me explica isso? Claro. Explico verdadeiramente, porque você já tem essa autoridade construída por Deus. Então, quer dizer, você não é enganado e também não é confundido. Ó, você não é confundido também, o inimigo sabe verdadeiramente. E como está lá em Salmo 127, versículo 6, você também, o inimigo te conhece. É isso aí, gente. É comigo também, a mesma coisa. Então, aonde eu chego, ele sabe assim, ó, aquele ali não adianta, aquele ali eu não posso. Eles falam mesmo. Eles falam mesmo da boca deles assim, dizendo, ó, contigo eu não posso. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui, e a carne da pessoa nessas horas ali assusta, que a carne não entende, porque o espírito que acompanha ela fala, ó, não entra com isso aí não. Aí a carne vai, ué, mas isso aqui... Aí a carne fica confusa. É engraçado de ver. Vamos aqui ao próximo livro, dentre 409 capítulos, que fala de pelo menos uma das 4 atividades, iniquidade, impiedade, Cristo e seita. Número sorteado é o 66, e o próximo, que corresponde ao livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 105 ao 112. Salmos, capítulo 119, do versículo 105 ao versículo 112, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando nos seus corações. Aquilo é engraçado de ver, porque não sou eu que estou na carne da pessoa, né? Porque é aquele momento que entra ali realmente o espírito, aquela confusão, aquele conflito, aquela batalha, tanto natural quanto espiritual, mas por isso que é importante de ver como é importante e necessário estar firmado nos caminhos do Senhor Jesus, como a gente realmente precisa dele em nós. É João capítulo 7, onde Jesus disse que aquele que é enviado por ele fala como está escrito. João 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Logo, o outro, além de ser mentiroso, também é injusto. Vamos aqui ao livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 105 em diante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ali começamos no capítulo 115, o caráter de um verdadeiro cidadão dos céus. Nesse Salmo 119, aqui do 105 ao 112, trouxe justamente ali o posicionamento que devemos ter em pegar aquilo que é da parte do Senhor Deus e nos firmar nele, na rocha, na palavra, nos seus mandamentos, para que mesmo que aqueles que se dizem ser irmãos se levantem, pois ali quando ele revela que os ímpios estão armando cilada para ele, é aqueles que é dentro do templo físico, tá bom? Não é os que são de fora, não. O que está de dentro, que sabe, conhece a palavra, e a maioria das vezes tem um título, seja de bispo, presbítero, obreiro, missionário, apóstolo, seja lá qual for, é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para ver se não é um lobo em pele de cordeiro. E o Senhor Jesus afirmou que é através das obras e dos frutos que vai decidir. E aqui também trouxe como que a paz que o Senhor Jesus concede não é a ausência de conflito, mas sim um posicionamento firme, independente da tempestade. Pois o Senhor Jesus dormia no meio de uma tempestade. Aí a gente vê que a carne dele, que o corpo dele, por mais que estivesse cansado, estava o espírito sempre em controle de todas as coisas. E devemos lembrar que agora o Senhor Jesus, que habita em nós, não dorme mais, porque ele não está mais preso a uma casca dessa terra, desse plano terrestre, que precisa comer, beber, dormir, vestir, descansar.
Pois ele afirmou que assim como o pai dele trabalha, ele também trabalha todos os dias. E ele está sempre aguardando aqueles que o amam. E ele afirmou que aquele que o ama é aquele que guarda as palavras dele e as praticam. Eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção e examinem versículo por versículo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória no Senhor Jesus. E abençoados que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Já deixe no comentário seu primeiro nome, cidade, estado, interajam conosco, participe dessa live tirando suas dúvidas. Se quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertaDin. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado, lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então já entre em contato conosco no privado, peçam de nossos templos físicos na sua região, pois estamos vindo para ajuntar a Igreja do Senhor Jesus. Aqueles que têm um chamado para trabalhar na obra, no ministério do Senhor Deus, entre em contato conosco, porque vocês podem trabalhar recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7.
todo obreiro é digno do seu salário. E o abençoado Hélio havia comentado: tô amando essa minha nova vida. Descobri que Deus fala com a gente também através da nossa consciência. Acho também que eu vou ter o dom de cura, porque depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, as pessoas vêm conversar comigo e só falam de doença. Bom, isso aí. Mas olha só, não deixe de se juntar conosco não. Vai no privado e se junta conosco para que você tenha armaduras celestiais, para que você tenha escudo de fé celestiais, para que você tenha capacetes celestiais, para que você tenha a espada verdadeiramente, que é a palavra deles celestiais. Então você precisa de um sacerdote, tá bom? Isso aí, é dom, sim, o dom vem, tá lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então você vê que lá tá lá os dons. E também em 1 Coríntios capítulo 12 também você vai ver também sobre os ministérios. Então, é necessário que não deixe de se juntar conosco não, tá bom, abençoado? Também é essencial, ainda mais você que tá no início aí da caminhada, ter um direcionamento de um sacerdote, que é para não receber essas pessoas falando de doença para você e sair já intercedendo por qualquer uma. Para que você esteja sempre bem instruído na palavra de Deus. E pode continuar na igreja onde você está, tá? E nós estamos aqui para poder juntar. Exatamente. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, para aumentar a nossa fé e a nossa vigilância para mais honra e glória ao nosso Deus. Número sorteado 65, depois de 66, agora 65, Salmo 119 novamente, do versículo 89 ao versículo 96. Escolha o seu número de 1 a 4 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 89 em diante. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 119 aqui do livro de Salmos, do versículo 89 ao versículo 96, trouxe ali o domínio e a majestade do Senhor sobre todas as suas criações e a importância daqueles que reconhecem isso estarem ali sempre dispostos a obedecer ao Senhor, independente da situação, da circunstância em que nós nos encontrarmos. Eu estarei apresentando aqui agora a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Essa aqui é sobre as 7 afirmações sobre a política, que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para que vocês vejam ser necessário estarem sempre atentos em todas as coisas, se posicionando com o caráter de um verdadeiro cidadão dos céus, para mais honra e glória de Jesus. Então fale também com as autoridades políticas da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos até o seu bairro, município, estado, ou até mesmo ao seu país, para não só estarem abençoando a sua família, como também
também abençoando toda a região. Para mais honra e glória ser Deus. Vamos aqui ao quarto e último livro a ser ministrado. Já escolhi seu número de 1 a 4. E daqui a pouquinho, no final da live, eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações. Número sorteado 386 corresponde a 2 Pedro, capítulo 2. Dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou para cada um de nós. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ué, Milena, por que ele não usou a mesma parábola de profeta? Antes de surgiram falsos profetas, agora continuariam surgindo falsos profetas. Porque todo profeta já seria falso a partir desse momento. Por isso que ele trouxe os mestres ali, os doutores, para que a pessoa examinasse com muita atenção e cuidado. Lucas 16, versículo 16. Palavra do Senhor Jesus. A lei e os profetas foram até João. Neste tão reino é ensinado e as pessoas esforçam-se por entrar nele. E aqui o apóstolo Pedro trouxe bem claro como que o povo deveria estar tomando cuidado com toda a doutrina que lhe fosse apresentada, para que não viessem a realmente se afastar do princípio do Senhor. Pois aqui continuando em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 em diante: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de 2 Pedro, desse versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo trouxe ali tanto as pessoas que seguem esses líderes, as consequências como sobre elas virão, pois se o Senhor não poupou anjos, não poupou cidades inteiras, não poupou aqueles que estavam mais próximos dele quando caíram, então não é agora o povo que diz ser pecador, que diz ser imperfeito, que diz ser injusto, que diz ser mentiroso, que é uma mentiria santa, não tem mal a ninguém. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, palavra por palavra, que não obedece às autoridades que o Senhor nosso Deus constituiu, seja as autoridades políticas, seja as autoridades ministeriais. É necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Provar, colocar à prova verdadeiramente as ministeriais, as espirituais, para que sejam verdadeiras, mas sempre com respeito e à luz das escrituras sagradas. Para mais honra e glória a Deus. E não é aqueles que dizem também assim, mas ó, fiel é só o Senhor Jesus. Ainda que eu seja fiel, ele permanece fiel. Gente, não é assim que está escrito. Não é assim que está escrito. O apóstolo Paulo afirmou, mesmo as pessoas sendo infiéis, Deus permanece sendo fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em que parte da frase? Ele falou, ó, mesmo você sendo um cretino, ele vai te abençoar. Qual parte da frase? Ó, mesmo você blasfemando, sendo infiel, ingrato, mentiroso, você vai herdar o reino dos céus. Me mostra um versículo que afirma isso. Se não tem nada afirmando isso, então por que você segue essa doutrina que o homem te ensinou? Aqui o apóstolo Paulo afirmou, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não obedecendo às autoridades, obedecendo os políticos,
se levantando contra os políticos, tem muitos líderes aí que se levantam contra os políticos, e aí tá aí, ó, tá aí, 2 Pedro capítulo 2. Exatamente. E com isso, o povo que cai no meio deles, que vai seguir nessa reta, vai insistindo em continuar, João capítulo 15, cai no mesmo buraco que eles. Só que a diferença é que o destino final, o buraco é o mesmo. Mas o destino final, o Senhor Jesus afirmou, Mateus 23, versículo 15, que aquele que vai só seguindo ele, sem provar, sem examinar as escrituras, vai ser condenado 2 vezes mais do que ele. Porque era dever e obrigação dele provar se era verdadeiro aquele que estava diante dele. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais uma glória a Deus. Antes, deixa eu só... Não vai dar tempo. Que aqui ele trouxe, ó. 2 Pedro, versículo 12, versículo... 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, deixando aqui evidente para cada um de vocês. Aquelas igrejas de ostentação, a minha igreja é grande, tem não sei quantos membros, a gente tem, ó, somos muito ricos. Exatamente. E aqui deixa bem claro, ó, engodando almas inconstantes, demonstrando como é importante estar firme ali na palavra do Senhor Deus. Você tem que ter o melhor, tá? E não ficar baseando a sua fé em emoção e em sentimento. Então escolha aí o número de 1 a 4 para você estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Se de 1 a 4 você escolheu... Ui, caiu. Caiu ali, produção. O número 1. Eu vi ali, o número 1. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Se você escolheu o número 1, 2 Coríntios, capítulo 6. Se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Salmos, capítulo 119, do versículo 105 ao versículo 112. Salmos, capítulo 119, do versículo 105 ao versículo 112. Para quem escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar Salmos capítulo 119, mas do versículo 89 ao versículo 96, para quem escolheu o número 4. Salmos capítulo 119, do versículo 89 ao versículo 96, para quem escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 3. 2 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 3. Lembrando, qualquer detalhe que você tivesse passado despercebido, quer examinar novamente ou compartilhar para alguém que você sabe que precisa escutar essas palavras, essa live fica salva em algumas redes sociais com @milhaofertadinho. Daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos, minha mãe vai estar lá no @as_sem-ovelhas, nossa outra igreja virtual, com 12 ministrações no livro de Salmos, orações e mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé. E se já quer ter a convicção de que tanto a sua vida profissional financeira, como a sua vida espiritual ministerial, já foi mudada e transformada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, adquira a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você encontra o link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadinho. Pode entrar em contato também diretamente conosco, se tornar um vendedor, sem ter custo nenhum, pois os livros são digitais. Você compra em qualquer lugar do mundo e vende para qualquer uma pessoa do mundo. E dessa maneira você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você compra, e que você vende, no caso. Uma comissão de 30% em cada um livro que você vende. E aqueles que compram ou vendem 12 livros têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Então entre em contato conosco para mais informações, fale com as autoridades políticas e fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo-se nas próximas lives. Muitíssimo amém.